O Brasil registrou mais 15.305 novos casos e 824 mortes pela pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas. É o segundo país em novos casos e em mortes por dia. O total de casos confirmados passou de 220 mil e o de mortes chegou a 14.962. Com menos de um mês no cargo, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, pediu demissão depois de ser desautorizado e humilhado pelo presidente Jair Bolsonaro, que insiste no uso da cloroquina nos estágios iniciais da doença e na retomada das atividades econômicas, acabando com o confinamento rigoroso. Os Estados Unidos tiveram mais 23.572 mil casos confirmados, chegando a um total de 1.488.000 e mais 1.397 mortes, totalizando mais de 88 mil óbitos. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos terão uma vacina até o fim do ano, mas a maioria dos cientistas acredita que isto só será possível dentro de um ano a um ano e meio. No mundo inteiro, já são quase 4.630.000 casos, 308.645 mortes e quase 1.760.000 pacientes curados. Na Suécia, um dos países que não adotaram o confinamento e que foi citado como exemplo por Bolsonaro, a Suécia teve um aumento de 30% nas mortes em comparação com o ano passado e um total oficial de 3.646 mortes pela Covid-19. A Suécia tem 10 milhões de habitantes e não evitou a recessão econômica. Os outros países da Escandinávia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, com uma população somada de 16.701.000 habitantes, 67% maior que a da Suécia, registram 1.062 mortes, 69% a menos. Uma mortalidade 5,7% menor, sem que a Suécia tenha ganho grande vantagem econômica. O consumo na Dinamarca caiu 29% e na Suécia 25%, uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. A Itália autorizou seus habitantes a sair do país e os estrangeiros a entrar a partir de 1º de junho, mas a Alemanha e a Áustria consideram cedo para abrir as fronteiras com o país vizinho. A Itália foi o primeiro país da história a entrar em um confinamento total em 9 de março. Teve quase 224 mil casos confirmados da Covid-19 e 31.610 óbitos. É o terceiro país em número de mortes, depois dos Estados Unidos, com 88.507, e do Reino Unido, com 33.998. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, as 3 antigas repúblicas soviéticas da região do Mar Báltico, reabriram as fronteiras depois de 2 meses. A Índia enfrenta um grande aumento do número de casos em Mumbai, sua maior e mais rica cidade, a capital econômica do país, que concentra 20% dos 85.940 casos confirmados. A Índia tem oficialmente 2.753 mortes. No Paquistão, a reabertura dos mercados públicos e de lojas aumentaram o número de novos casos para 2.648 num dia, principalmente nas grandes cidades como Karachi, Hyderabad e Lahore. O Paquistão tem quase 38.800 casos confirmados e 84 mortes. A revista inglesa The Economist pergunta se a pandemia vai acabar com a globalização e conclui que vai haver uma redução do fluxo de pessoas, de mercadorias e de capital. A Covid-19 atinge a todos indiscriminadamente, mas as classes mais baixas sofrem mais porque têm menos condições de se proteger. O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos indica que entre os 25% mais ricos, mais de 60% podem ficar em casa e trabalhar. Entre os 25% mais pobres, menos de 10% têm condições de fazer isso. Em Gana, na África, por exemplo, 90% dos trabalhadores são informais, não têm vínculo empregatício e não podem parar de trabalhar. Na América Latina, 90% dos informais viram sua renda desabar. O coronavírus também aprofunda a desigualdade digital, como fica evidente no contraste entre os estudantes que têm
bons computadores e acesso à internet banda larga de alta velocidade para o ensino à distância e aqueles que estão desconectados e dependem de aulas presenciais. As vendas no varejo nos Estados Unidos tiveram uma queda recorde de 16,4% em abril, depois de uma baixa de 8,3% em março. Foi o menor consumo desde 2012. Os bares e restaurantes perderam metade do faturamento. As lojas de móveis e de objetos e utensílios perderam 2/3 do movimento. Nas lojas de roupa, o declínio foi de 89%. Mais de 90% das pequenas lojas americanas foram atingidas. A esperança é que as vendas tenham chegado ao fundo do poço em abril e comecem a se recuperar em maio. Menos de 40% das pequenas empresas dos Estados Unidos receberam a ajuda de emergência do governo. Mais de 2% dos 4 milhões de trabalhadores da região da Baía de São Francisco, uma das mais ricas dos Estados Unidos, foram demitidos ou colocados em licença não remunerada. A Câmara dos Representantes, dominada pela oposição democrata, aprovou um novo pacote de ajuda de 3 trilhões de dólares, cerca de 17 trilhões e meio de reais. O Partido Republicano, que tem maioria no Senado, promete derrubar esta proposta. Há 2 dias, o presidente do Conselho da Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que as medidas já aprovadas, no valor de 3 trilhões de dólares, não serão suficientes para sustentar a economia. Na grande recessão de 2008 e 2009, o governo George W. Bush aprovou o Programa de Alívio de Ativos Tóxicos no valor de 750 bilhões de dólares para salvar o sistema financeiro, mas os compradores de casa própria, que não conseguiram pagar as prestações, perderam suas casas. Agora, a proposta é ajudar também os mais pobres e as pequenas empresas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, não saia de casa se não tiver algo muito importante a fazer e muito obrigado.